uma lesão. É só um estímulo. Ele estimulou ali, tá? Ele te agrediu. Ok? Pode ficar por isso mesmo, pode levar a alguma consequência. Então, tomou um choque, vai pro hospital. Não fica nessa que tudo é normal, não. Tá, gente? Tem que mudar essa percepção aí. Então, então é um processo de adaptação da célula diante de um efeito agressivo. Esse efeito, ele pode causar um desequilíbrio homeostático. Homeostático aqui está falando exatamente do equilíbrio do corpo, a harmonia do corpo. Então ele pode trazer um desequilíbrio, a célula ser tão afetada que ela pode deixar de funcionar, ou parcial ou total. Isso pode levar a uma lesão irreversível. Essa lesão irreversível que pode levar a um câncer, uma metástase, ou pode levar à morte daquele tecido que a gente chama de necrose. Necrose é quando acontece a morte, tá? Por exemplo, a bebida, o álcool, na verdade, não é a bebida, é o álcool presente na bebida, ele é um agente muito agressor para o sistema nervoso e para o fígado, principalmente para o fígado. Os corantes que a gente utiliza, ontem mesmo eu fiz donuts para as crianças, né, que ia ter festa do pijama, fiz donuts, derreti o chocolate branco, só que branco fica sem graça, né, o que eu fiz? Joguei corante rosa. Um dia só não mata. Mas taquei corante, eu não tenho muita paciência, muita delicadeza, eu já estava apressada, taquei um montão de corante, o negócio ficou rosa pink. Não ficou nem um rosinha não, ficou um rosa pink. Meu Deus, peguei meu braço mesmo. Entendeu? Então as crianças comeram aquele donuts, o chocolate, que já é gordura, o chocolate branco já é gordura, não é bom para a saúde, tem muito açúcar que também não é bom para a saúde, vai estimular lá a insulina, o organismo vai ter que liberar um monte de insulina para jogar tudo aquilo pro fígado, já ferra o fígado. Entendeu a situação? Então tudo isso leva a fatores que vai irritando. Já viu aquela pessoa? Né? Às vezes a pessoa hoje está numa crise de depressão, está passando mal, e as pessoas ficam assim, gente, nada a ver, mas você não sabe tudo que a pessoa sofreu desde criança. Vai acumulando, e chega uma hora que explode. E explode como? Em doenças, aparecem doenças, seja elas físicas e mentais, ou as duas ao mesmo tempo. Entendeu, gente? Então, aí eu fico brincando, a depressão é porque você já foi tão forte, que chegou uma hora que você não aguentou mais, você se cansou de ser tão forte. Às vezes a gente vê uma pessoa que é novinha, fala assim, essa menina, gente, 18 anos, sabe o que é da vida, passou por nada essa menina, mas não sabe que essa menina foi abusada, aconteceu algo lá quando ela era criança, que é horrível. Entendeu? Horrível. E principalmente quando isso não é descoberto, ou quando ela fala e não tem atenção devida, nada acontece. Entendeu? A criança fica sofrendo aquilo ali, ou mesmo que seja só uma vez, mas aquilo ali deixa marcas. E às vezes vai acontecendo pequenas coisas, uma coisinha na escola, uma coisinha na família, uma coisinha na festa aqui, uma coisinha, outra coisinha, que a pessoa chega num estado que para ela é melhor morrer do que viver. Então a pessoa dá cabo mesmo da vida, ela se mata mesmo, porque a vida que ela tem, embora aparentemente pareça ser, não tem necessidade para isso, mas ela que está sentindo aquela carga toda, e para ela aquilo ali ela não quer mais, prefere morrer. Entendeu? Então, isso acontece muito no nosso organismo, ele também fica com essa depressão, com esse estresse, todas as células não aguentam mais. É corante, é conservante, é cigarro, é bebida, é droga, é medicamento, que as pessoas acham que tomar remédio é a mesma coisa que estar tomando água. Tem gente que tem uma facilidade, manda 2, 3 comprimidos para dentro, mistura tudo. Entendeu a situação? Aí uma droga de um remédio interfere com a droga de outro, que mexe aqui, que mexe ali. Gente, o inferno!
na vida da pessoa, e depois a pessoa quer ter uma vida equilibrada, quer ter saúde. Entendeu? Então, não é brincadeira. Tudo, infelizmente, conspiram contra a gente. Aí você já tem lesões de micro-organismo. Existe micro-organismo que entra e começa a afetar ali parte do teu corpo, agredir suas células, entendeu, gente? Então, é muito complicado. Inimigos, falando não só socialmente, mas biologicamente principalmente, a gente já tem muito. Não precisa de você ajudar isso fazendo uso abusivo de medicamento, seja ele qual for, né? Eu fico vendo gente que toma tarja preta igual água. Falei, gente, eu não tomo nem receitado pelo médico. O médico vai receitar, eu vou pegar aquela receita, vou jogar fora e vou procurar um outro. Nem o médico me receitando eu vou tomar assim. Se não tiver jeito mesmo, aí eu vou tomar, porque eu tenho que me tratar. Mas eu vou sempre procurar ali diante de um diagnóstico, eu vou sempre lá no autor da própria saúde, que eu fico falando para vocês seguirem ele. Vou lá no autor da própria saúde, vejo se tem alguma coisa. Entendeu? A minha irmã está com problema, vários problemas de saúde lá. E nem fui eu que falei. O médico encheu ela de remédio, ela não quer saber, já sei o que eu tenho, o médico já falou, não falou? Que isso? Vou procurar nas ervas lá. Ela já foi procurar um monte de chá, eu já falei para ela, para ver no autor da própria saúde. Ela falou, cara, eu vou me tratar com isso, porque se eu ficar tomando esses remédios vai piorar outra coisa. Não estou falando aqui contra tratamento médico, tá? Nem contra medicamentos não. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você tem alguma opção, tá? Você nunca, por exemplo, minha tia faz tratamento com médico, toma isso e isso, então eu vou mandar ela parar e vou mandar ela tomar chá. Não, nunca faça isso. Tome o remédio que o médico está passando, continua e toma o chá junto. Quando você voltar para o médico, vai falar, eita, você melhorou muito, vamos cortar o medicamento. Só o médico pode suspender o medicamento. Só o médico. Entendeu? O que você pode fazer é o chá para te ajudar. Em alguns casos, eu vou tentar substituir o medicamento pelo chá, se eu nem iniciei. Né? Fui lá no médico, doutor, não estou conseguindo dormir. O médico, toma aqui diazepam. Eu, muito obrigada. Peguei o diazepam e joguei no lixo. Fui lá no autor da própria saúde, insônia. Chatal, ok. Em 4 dias eu estava ótima, dormindo uma pedra. Pronto. E continuei. Quando eu sinto que o dia está muito agitado, que eu não vou conseguir dormir, já vou lá, pego minhas ervinhas, já faço a infusão, já mando para dentro. Fica ali uns dias assim, quando estiver estressado, já fico ali. Entendeu? Não precisei tomar um remédio, porque eu insônia, gente. Tem pessoas que não tem jeito, tem pessoas que já tentaram, não tem jeito. Aí não tem jeito, aí já de fato são outras coisas. Entendeu? A gente tem que saber balancear, mas sempre tentar evitar, principalmente se o medicamento for por conta própria. Aí que não dá, não tem acompanhamento médico. O medicamento ele tem a quantidade certa e o período certo de se usar. Se você toma por conta própria, você vai tomar todas as vezes que você achar que deve. Não tem um acompanhamento, não tem uma lógica isso. Entendeu, gente? Então não pode mesmo. Aí vamos lá, sofrendo alterações regressivas. O que é essa alteração regressiva? Eu queimei a pele e agora cicatrizou, voltou ao normal. Entendeu? Foi regressiva, voltou ao que era antes. Agora, existem lesões que são progressivas, aquelas que vão piorando a cada dia, piorando, até matar a pessoa. Entendeu isso? Então, tem lesões que são regressivas, que acontece ali a lesão, mas volta ao normal, ou uma lesão irreversível, não tem mais volta, tá? Aí, a gente sempre tem agressão, a gente sofreu uma agressão, seja lá por qual motivo for, internamente você nem está vendo o que está acontecendo, como que a tua tripa tá, né? As tripas, o intestino, teu fígado, você não está vendo como que ele sofre quando você come determinada coisa, quando você bebe. Entendeu? Se você pudesse ver, você fala, opa, não vou fazer isso. Fumar cigarro, você ver suas células nervosas, como que ela responde ao estímulo de um cigarro de maconha,
Entendeu? Vocês nunca iriam, não vocês não, né? Eu não estou falando que vocês fazem, mas as pessoas nunca iriam utilizar isso. Entendeu, gente? Tá? Então tem que ter cuidado. Aí então tem a agressão, o organismo ele vai responder a essa agressão. Se a agressão não for tão grave assim, o organismo consegue se adaptar e se recuperar daquela lesão, tá? Alteração regressiva. O que é isso? Consiste em algo que aconteceu com a tua célula, com o teu organismo, que vai fazer com que haja uma diminuição do metabolismo celular, ela vai ficar mais lenta. Já viu quando você está com virose? Você fica, vou ficar deitado, não estou me sentindo bem. Não é assim que a gente fica quando está doente? Vou ficar deitadinho um pouquinho, não estou me sentindo bem. Então, a célula também vai dar uma parada, vai ficar um pouquinho mais devagar. Então, aqui, ó, diminuição do metabolismo celular, o que caracteriza morfologicamente a degenerações de Crohn. Atualmente emprega-se o termo lesões reversíveis. Agora, as alterações progressivas, aquela que só vai aumentando e piorando, consiste na diminuição do metabolismo celular, progressivo, confere um aumento do metabolismo celular vinculado a distúrbios de crescimento, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia e neoplasia. Então, essas aí são as lesões progressivas. Tipo de lesões reversíveis. Geralmente, ocorrem por alterações enzimáticas que levam ao cúmulo de substrato. Aí a gente tem a degeneração hidrópica. Hidro é de água, tá? Que é o acúmulo de água no citoplasma, que promove uma tumefação ou edema celular. Macroscopicamente, o órgão torna-se volumoso, pesado e sem brilho. Provoca o aumento das mitocôndrias com deficiência nas cristas mitocondriais. Aqui já são algumas alterações que vai acontecer nas organelas celulares. O que eu quero dizer aqui? Às vezes, por algum motivo, o organismo começa a acumular água. Água. Tem até a tal de drenagem linfática. Na gravidez isso é muito comum. O lá fica inchadona, viu que a mulher fica inchadona? Né? Vários motivos fazem isso. Mas assim, existem situações e até enfermidades que fazem com que um órgão perca a capacidade de permeabilidade capilar, os vasos sanguíneos começam a jogar água para fora, começa a não conseguir mais retirar essa água, os líquidos produzidos dentro da gente, que dentro da gente as peles que revestem os órgãos internamente, produzem líquidos todo dia, porque esse líquido a gente precisa ser molhadinho por dentro. E esse molhadinho não é a água que você bebe, não. A água que você bebe vai para o estômago e dali vai ser distribuído, né, em várias partes, mas não é isso. São líquidos que são produzidos dentro do teu corpo. Só que se essa célula sofre uma lesão, esse líquido começa a aumentar e não tem saída. Acumula, você vai inchando. Meu pai era assim. Meu pai estava já no estado terminal, né? Isso você vê muito em pessoas com câncer. E tomava muito soro. Gente, meu pai ficou igual uma bola. Você pegava o braço do meu pai assim, ó, era cheio de água. Meu pai ficou uma bola de água e fica assim mesmo, sem brilho, a pele esquisita. Sabe o que a gente tinha que fazer no hospital? Sabe o que eles faziam? Eles enrolavam meu pai todinho com fralda, descartava, porque vazava água assim, igual a cachoeira do meu pai. E quando... Oi? Semana passada. Ele estava assim, né? Estava sendo muita água. Horrível, gente, horrível. Coitado do meu pai. Muita água, gente querida, uma água amarela. Aí meu pai, a gente botava fralda, a gente tinha que ficar com o corpo inteiro com fralda, a gente tadinho enrolado em fralda. E quando ia para casa? Minha mãe e ele, né? Os dois idosos, bem idosos. Não tinha como minha mãe ficar enchendo ele de fralda, molhava a cama inteira, meu Deus. Coitada, minha mãe trocando lençol, meu pai vazando água, Só que em
casa era menos, porque não ficava no soro, né? Mas quando eu estava no hospital, ficava no soro. Coitado, meu pai sofreu muito. Então ele teve essa degeneração hidrópica, mas foi irreversível, ele não morreu por causa disso, aquilo não foi maligno. Foi só uma forma do organismo se adaptar àquela situação. Entendeu? Não estava conseguindo mais botar para fora. A gente até pensou no rim, o rim não está funcionando e botando para fora, mas o rim dele estava funcionando. Era mesmo o excesso, entendeu? As células do corpo dele já não estavam mais. E às vezes, por exemplo, a pessoa toma um pancadão nas costas, bum! A pele, né, as células que formam ali o tecido e as camadas, né, que revestem, perde aquele desequilíbrio, começa a acumular água na pleura. Como eles falam, água na pleura. A pleura é essa camada mesmo que cobre ali, que protege o pulmão. Começa a acumular água. Entendeu? Aí a pessoa tem água na pleura. Tem que poder fazer a drenagem. Igual aquela menina, a Culpa das Estrelas, mas dela já era por origem maligna, né? Ela tinha um câncer. E o câncer fazia com que ela tivesse essa degeneração hidrópica que começava a acumular água no pulmão dela. Assim, toda hora tá drenando, ela sentia mais falta de água do normal e tinha que ir para o hospital e drenar. Então, às vezes, a gente acaba acumulando água dentro da gente. Tem gente que fala assim, tô com água no joelho, porque bateu jogando bola, bateu, machucou, e ali vai produzindo líquido, aquele líquido fica acumulado. Aí o médico tem que enfiar a agulha, olha que sem anestesia, sem nada, enfia a agulha e puxa aquele líquido. Manda só fazer assim, ó. Viu que delícia? E ainda manda pra gente examinar, tá? Então, tem muitos líquidos que geralmente quando é acumulado no corpo é porque o corpo não está bem, aconteceu alguma coisa que pode ser local ou o corpo todo, né? Aí vamos lá, continuando aí. Gente, que horas são? Só vamos me atualizando? Tá. Porque eu estou usando o celular sem saber a hora. Aí vamos lá, retículo endoplasmático, isso tudo é o que está dentro da célula. Dentro da célula, né, que vai acabar acontecendo mesmo. Aí tá aí, ó, o terceiro ponto aí da página 2. Origina-se da deficiência da pressão osmótica por falta de energia, ou seja, a célula às vezes está tão cansada que ela não consegue mais trabalhar. Em vez de ela fazer a pressão para botar esse líquido para fora, ela não está doente, ela não aguenta. Imagina se você está com dengue, quem ficou com dengue sabe como é que é horrível. Como é que você dá uma faxina na casa, organiza tudo em casa, doente? Não vai fazer, vai virar louça na pia, banheiro podre, tudo sujo, isso não tem condições, tá? Então é mais ou menos isso aqui que acontece, ó. A falta de atefase gera acúmulo de sódio, perda de potássio, que não pode acontecer. E a etiologia mais comum é a anóxia e hipóxia, que aí é a diminuição, a falta de oxigênio. Degeneração gordurosa. Isso aí a gente tem aos montes. Eu tenho um montão de lesões. Sério, gente, celulite é uma delas. Lesões gordurosas, aumento, né, do tecido adiposo. Ó que beleza. Isso aí é bem comum, né? Você já pode ver que já é uma degeneração, já não é uma coisa boa. Por isso que muita gente infarta, muita gente tem problema aí. Ó, é o acúmulo anormal de lipídios no citoplasma celular por qualquer disfunção do metabolismo lipídico. Origina-se geralmente por entrada excessiva de ácidos graxos livres. Pode acontecer também pelo contrário, desnutrição, obesidade, estresse, uso de corticoide, quem fica aí tomando medicamento, principalmente corticoide, deficiência na síntese proteica, alcoolismo, hepatotoxinas, que falam assim, está com gordura no fígado. É isso aí, também, né? Diminuição na oxigenação, na oxidação de ácidos graxos, oxidação, mandar embora, tá? Jogar para fora. Morfologicamente, o fígado esteatótico apresenta aumento de volume e peso. Xantocromia, que é a cor diferenciada, e baixa densidade. Microscopicamente apresenta vacuolizações citoplasmáticas, as células estão todas cheias de buraco, tá? Parece que é meninas, ok? Degenerações hialina, essa aqui é hialinose, que é o excesso de proteínas, tá? São lesões de aspecto vítreo,
normal em processos inflamatórios, que é tipo aquele pus, aquele muco, tá? Continuando aí, excesso de proteínas originadas de processos inflamatórios. Aí a gente tem o tipo aqui, ó, extracelular, que origina-se de processos inflamatórios crônicos, decorrentes em cicatrizes antigas, formação de queloide pelo acúmulo de colágeno, perda de água, e comum também em diabetes, glomerulonefrite e tudo mais. Intracelular, dentro da célula, são aglomerados irregulares originados da coagulação de proteínas citoplasmáticas. Aí aqui algumas doenças que fazem isso, inclusive a cirrose alcoólica, né? Então, por isso que eu falo sempre do álcool. Degeneração amiloide, amiloidose. Distingue-se das demais lesões pela sua composição variada. São típicas de síndromes hematológicas, endócrinas, nervosas e infecciosas. Pode ser classificada como primária, atípica ou secundária. Degeneração mucoide, mucopolissacaridiose, ocorre nas células epiteliais produtoras de mucopolissacarídeos, vulgarmente chamada de inflamação catarral. É aquela que a gente fica com o nariz, fungando, fica aquela água munando, tá? É típico de tecido cartilaginoso, dos discos intervertebrais e meniscos, ocorre em síndromes reumáticas e pode gerar aneurisma, apresenta também doenças genéticas. E a degeneração glicogênica de glicose, né? Origina-se do metabolismo alterado dos glicídios, glicogenoses, armazenamento anormal de glicogênio nas células, por deficiência enzimática, e até o corpúsculo de Heinz, né? Que vai gerar aqui nessa mão de Gerke. Lesões irreversíveis, aquelas que já não tem mais jeito, ocorre quando a agressão é suficientemente forte para que a célula não consiga se adaptar, progredindo para a morte celular. Aí a morte celular é quando a perda irreversível das atividades integradas da célula, com consequente incapacidade de manutenção. Pode ser caracterizada morfologicamente por 3 estágios nucleares. A picnose, que é a fase inicial da lesão irreversível, que é quando o núcleo começa a ficar pequenininho. Aí começa a cariorrex, que é a cariólise, que é quando a célula inteira começa a se desfazer. Às vezes a menina até me mostrou no hemograma que uma pessoa, né, que ela trouxe o sangue, estava cheia de células velhas, já estava sofrendo esse processo irreversível, mas aquilo ali é normal, tá? Mecanismos de morte celular. Diminuição da produção, começa assim, tá? Diminuição da produção de energia, alterações funcionais da membrana. A membrana, ela deixa ou não alguma coisa entrar. Ela controla a entrada e a saída, né, da célula ali de substâncias que entra e sai. E ela também protege as células. Então, você já tem um problema nisso aí. Alterações genéticas e apoptose. Nas alterações genéticas, a gente viu aí, principalmente em hematologia, como as hemácias vão morrendo, né? Na talassemia, na falciforme, tá? Então, aí a alteração genética, que faz com que a célula morra mesmo, e a apoptose, que é o final que já era. Necrose celular são as alterações bioquímicas, funcionais e morfológicas ocorridas nas células após a sua morte. Então, quando ela parou, não funciona mais, deu ruim, aí começa a necrose, né? Que já é o se desfazer, tá? Pode ocorrer de 2 formas. A autólise, que é quando as próprias células, ela mesma se mata, ou a heterólise, quando uma
que vai destruir essas outras células. Existe uma condição em que a morte celular acontece sem posterior necrose, quando em contato com os fixadores. Então, se por algum motivo a célula parar de funcionar, ela vai entrar em necrose. Ou ela vai se matar mesmo, né? Parou de funcionar, não dá mais para mim, cheguei aqui no meu limite. Ou ela se suicida, ou vem uma outra célula e acaba com a vida dela, tá? Então, infelizmente, é assim que acontece. E aí, né, depois disso, ela já era. Morreu, parou e não tem mais o que fazer. A professora paciente lá teve morte cerebral, a língua dela estava. Tava o quê? A língua, tudo preta. Sério? Conseguiu? Assim, Conseguiu doar os órgãos? Ela morreu por causa de quê? Foi Covid. Aí ela ficou lá em barra. Puxa vida! Ficou bastante tempo ali no aparelho. Nem podia dividir o aparelho, porque não permitia. Aqui no Brasil tem muito isso. Nos Estados Unidos, se o paciente falar que não quer ficar ligado ao aparelho, é imediatamente, não dá nem um dia, 24 horas, 48 horas, já vai lá e desliga. É incrível, né? Aí vamos lá. Necrose tecidual. Aí a gente tem os tipos de necrose